Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus e neste momento eu queria saudá-los e desejar tudo de bom para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e dizer que nós estamos aqui em oração, total momento assim de pensamentos, de participação mais caseira, mais dentro de casa, mas Deus está conosco. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, verso de número 7 diz: Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouviram os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel. Amém? A palavra de Deus aqui é uma palavra muito interessante, muito importante para a meditação nossa nesses dias que nós estamos tramitando e vivendo. Não vamos falar de situação, desse vírus que chegou à nossa nação amada, mas apenas destacar o quanto foi importante o clamor de Samuel. E eu quero dizer para vocês também o quanto é importante o teu clamor. Chegou a hora, igreja, de nós clamarmos a Deus e sabermos do que Deus é capaz de fazer e realizar. Cabe dizer que no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4, os judeus, ou Israel, já haviam sofrido duas grandes derrotas. A primeira, 4.000 homens foram abatidos pelos filisteus. Na segunda etapa, ainda no capítulo de número 4 do primeiro livro de Samuel, mais 30.000 homens foram dizimados de Israel, inclusive filhos do profeta Eli, Ofni e Finéias. Ambos foram abatidos ali e foi, digamos assim, uma desgraça muito intensa sobre a nação de Israel. E o que está acontecendo hoje no mundo não deixa de ser a mesma coisa, com a mesma intensidade, com um nome diferente. Agora é um vírus que vem tentar destruir o homem quando se acomete desta enfermidade. Mas Deus, Ele sempre estará guardando um povo que chama-se pelo seu nome. E eu quero incluir você, quero me incluir, quero incluir a tua casa. Chegou o tempo, igreja, de nós clamarmos a Deus com mais intensidade. Muitos têm dito assim: pastor, mas eu estou orando a Deus. A oração, vamos traçar aqui a diferença entre a oração e o clamor. Quando o povo chega para Samuel e diz: Samuel, clama a Deus por nós e faça um sacrifício. Samuel pegou lá um cordeiro lá e o sacrificou. Qual é o sacrifício? Nós vamos falar sobre isso. A oração. O que é oração? A oração é uma linguagem mais simples e acessível, significa falar com Deus com afeto. Às vezes nós estamos até um pouco mais introspectivos e ao invés de nós orarmos ou na oração, nós derramamos as nossas lágrimas, que é o sentimento da alma. Nos derramamos diante do Senhor por algum fato, por alguma necessidade assim mais premente, mais urgente, que atinge-nos diretamente, pessoalmente. Não é o caso nesse momento.
E não era o caso de Israel naquele momento, a qual o povo vai a Israel, vai a Samuel e pede para que ele pudesse interceder a Deus. Pastor, e a diferença de clamar? Clamar é suplicar, é implorar, manifestar necessidade de algo e falar em alta voz. Há necessidades em que o sufoco passado, termo é esse aqui, ou seja, o momento que estamos vivendo precisa ser expresso diante do nosso Deus com clamor, com intensidade. É como se nós estivéssemos gritando, Deus, socorre-nos. É como se os filisteus estivessem invadindo Israel. Lá na cidade de Ebenezer, que Ebenezer é uma aldeia de Efraim, onde ficavam os filisteus localizados. Eles estavam sempre ali naquela área de Efraim ou nessa aldeia próxima a Ebenezer, onde eles subiam para dizimar o povo de Deus. Então, está aí a diferença. Oração, singeleza, sutileza. Clamor é suplicar intensamente, é implorar a Deus, é manifestar a tua necessidade, não só exclusiva, mas uma necessidade mais ampla, mais aberta, mais dentro de uma unidade nossa de seres humanos que precisamos neste momento, que todos nós estamos vivendo, e eu digo em especial o Brasil, a nossa nação, que nós tanto amamos, mas nós temos a convicção de que Deus é aquele que pelejará por nós. E Jeremias diz no capítulo 33, verso de número 3, clama-me e responder-te-ei, e anunciais coisas grandes e firmes que não sabes. Vou repetir. Jeremias 33, verso 3, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então eu tenho certeza que coisas grandes e firmes que nós ainda nem sabemos, que virá da parte de Deus, nos alcançará, como os livramentos que nós precisamos alcançar da parte de Deus. Porque nós, em suma, como seres humanos, nós estamos vulneráveis. Como se desviar de um vírus? Vai sair correndo dele quando ele vem no vento, que vem nessa atmosfera? É impossível. Mas é possível Deus nos livrar? É. E aqui vai um testemunho assim bem atual, dos dias atuais. A minha esposa está fazendo um tratamento no seu dente. E havia sido marcada uma cirurgia para ela, e a cirurgia foi um pouco retardada, e etc e tal, e ela fez essa cirurgia no seu dente, e veio para casa, tranquilo, tomando seus antibióticos. E passa-se alguns dias, a doutora liga para ela e pergunta a ela se ela estava bem. Ela falou, estou bem, tomando os medicamentos, estou bem recuperada. E a doutora falou para ela o seguinte, você sabe de uma coisa, naquele dia que você esteve aqui no seu tratamento, eu tratei de uma senhora também. E essa senhora entrou aqui no consultório com coronavírus. E eu não sabia. E eu fiz o atendimento normal, e ela foi embora, fechamos o consultório. Passou um dia, a mãe desta paciente liga e diz que a sua filha estava com o vírus coronavírus e que ela tinha sido afetada e estava em quarentena. O que aconteceu? A doutora também contrai o coronavírus. Isso tudo relatado agora para minha esposa, agora, nesse momento. O que eu quero dizer? Quando a dentista conclui, ela diz assim, olha, Sinai, fica tranquila, porque o meu atendimento a essa senhora com esse vírus foi posterior ao seu atendimento. O que eu quero dizer para você, para aquietar o teu coração, é saber que Deus é aquele que livra. Por exemplo, se há uma inversão dessa senhora ir ao consultório e ser atendida antes da minha esposa, como minha esposa estaria agora? Quarentena. Não precisa dizer. Isso é óbvio. O vírus estava com essa senhora. Se a minha esposa tem um atendimento posterior, complicado. O que Deus fez? Agendou a minha esposa no horário anterior. Alguém pode entender, isso aí é uma coincidência. Eu não entendo que para crente existe coincidência. Eu entendo para que nós como cristãos, existe Jesuscidência. Ou seja, Jesus incide sobre uma situação para que você possa ter o livramento da parte de Deus. Então aí está bem claro. A dentista ligando para minha esposa, preocupada, mas ela disse, olha, fica tranquila.
porque ela foi atendida depois que você saiu do consultório e que eu fiz o atendimento. Então Deus sabe, Deus se antecipa, Deus muda, Deus altera, Deus faz aquilo que nós chamamos de reboliço e que as pessoas não entendem, mas Deus poupa a tua vida, Deus poupa o teu lar, Deus poupa a tua casa, sabendo que aquilo que Hebreus fala sobre a fé, que é o firme fundamento. Irmãos, o firme fundamento é aquilo que é a coisa mais básica, mais importante na construção de uma casa. São os fundamentos, são os alicerces que começam a ser formatados para que você possa construir uma casa. Então, quando o escritor aos Hebreus fala sobre a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, você tem que estar fundamentado com a sua fé no Senhor. E saber esperar no Senhor, porque ela é a prova das coisas que não se veem. Você não precisa ver, basta você ter fé. E saber que Deus é aquele que te habilita, saber que Deus é aquele que te livra, saber que Deus é aquele que pelejará por vós e vos calareis, porque a peleja de Deus em teu favor sempre será vitoriosa. A peleja de Deus sempre será algo maravilhoso, algo que você nem espera, nem sonha, mas há uma certeza de que Deus está trabalhando em teu favor. Então a palavra de Deus, ela é bem clara. O povo de Israel foi a Samuel e Samuel clamou a Deus. Então eu quero convidar você a que juntos nós possamos clamar a Deus em alta voz, com uma oração mais avivada, mais dinamizada, para que nós possamos dizer, como Samuel diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas a tradução real do nome Ebenezer, ela quer dizer pedra de ajuda. Pedra de ajuda. Ou seja, a tua pedra de ajuda se chama Jesus Cristo. A tua pedra consolidada se chama Jesus Cristo. A pedra fundamental de esquina que os edificadores desprezaram e depois a reencontraram, porque viram o significado, a importância, a dimensão, o ângulo real, correto, se chama Jesus Cristo. Então a minha palavra é de ânimo, a minha palavra é de conforto. Ali a palavra de Deus no livro de Samuel, capítulo 7, a partir do verso de número 7, restabelece uma coisa. Israel reconquistou todas as suas terras que os filisteus haviam tomado. Saiba de uma coisa, até aquilo que porventura, por um momento da história da tua vida você perdeu, Deus pode te restituir. Uma coisa eu tenho certeza e posso te dizer categoricamente, Deus é especialista em restituir coisas para nossas vidas e é especialista em fazer milagres. E acrescento mais uma nesta noite, Deus é especialista em nos dar livramento. E Deus vai nos livrar desse mal que está sobre a face da terra. Até porque este mal eu entendo que ele é vindo em decorrência de um pecado tão gigantesco que a humanidade está tão inserida. Mas acima de tudo isso está Deus, que nos habilitará, que nos guardará e que nos livrará. Vamos à nossa oração para concluirmos a nossa mensagem e eu deixar uma bênção para a tua vida. Feche os teus olhos e ore comigo. Amado e querido Deus, eu quero orar por este ouvinte, por esta ouvinte, pela sua família. O Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é o guarda de Israel. A tua palavra diz no Salmo de número 121, não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Ou seja, Senhor, nem aquela pestanazinha, aquele sono que se acomete em qualquer vida, nem isso passa por ti. Porque os teus olhos estão abertos sobre esta humanidade e sobre as nossas vidas. Tu és um Deus perfeito, Tu és um Deus por excelência que guarda e nos livra. Portanto, Deus, que nós tenhamos uma vida protegida, cercada pelos anjos celestiais, protegidas ou protegidos pelas mãos de excelência e poderosa do Senhor nosso Deus. Eu quero liberar uma palavra de proteção sobre os lares, eu quero liberar uma palavra que Deus estará pelejando, sustentando, livrando de toda malignidade, porque o Senhor nos escolheu e aprove Deus nos proteger
e fazer com que nós tenhamos vitórias sobre vitórias. E isso nós oramos crendo na rica manifestação e na bondade do nosso Senhor. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor. Amém.